Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver, nos preparando para mais uma oportunidade de estudo, voltado para a nossa realidade de espíritos imortais. Que os benfeitores espirituais se façam presentes, auxiliando-nos no entendimento da matéria estudada, e também renovando a nossa atmosfera psíquica, trazendo-nos serenidade e luz. Vamos dar início ao estudo semanal da obra O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do querido operário da Seara de Jesus, Chico Xavier, esse irmão dedicado que com certeza acompanha o nosso esforço na busca do conhecimento edificante. As questões de hoje darão continuidade na temática da filosofia, falando de experiência no contexto da vida. Que possamos aproveitar esses momentos de forma educativa e prazerosa. A primeira questão que abordaremos hoje é a de número 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Nós já tivemos oportunidade de falarmos a respeito de determinismo e livre-arbítrio nas questões anteriores, inclusive da ação de ambos na nossa vida atual. Agora a questão é se existe algum ser que esteja sob a ação do determinismo absoluto na Terra. Responde o benfeitor: os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 849, qual a faculdade predominante do homem em estado de selvageria, se o instinto ou o livre-arbítrio? Os instrutores espirituais respondem que é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Eles ainda salientam: portanto, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Nós tivemos a oportunidade de estudar também na questão 132 que o determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. No entanto, como nos disse Emmanuel, nós, seres que nos dizemos civilizados, a força mais evoluída na Terra para auxiliar na obra divina, não desenvolvemos ainda o sentimento de fraternidade, para acolhermos e cuidarmos dos irmãos que se encontram alguns passos atrás na caminhada evolutiva. Esquecendo completamente a afirmativa de Paulo na carta aos Romanos: pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E Emmanuel
comentando essa passagem no livro Ideal Espírita, no capítulo 86, esclarece que todos nós somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldastes, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Questão 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? E responde Emmanuel: é sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si um dia junto à verdade divina. Também no Livro dos Espíritos, na questão 877, vamos encontrar a necessidade do homem de viver em sociedade. E essa condição o leva a obrigações especiais. Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. E em nosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 22, expõe o seguinte a respeito do livre-arbítrio. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É esta a obra dos séculos, mas em todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos inflige, há sempre lugar para a livre vontade do homem. Questão 138. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? E responde o benfeitor: todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo.
O objetivo das experiências no mundo físico é o do acerto, é o do crescimento, é o do êxito. Embora o nosso passado tenha um grande peso e carreguemos tendências a repetirmos os mesmos erros, pois é com que nos afinamos, não podemos esquecer que existe um roteiro para o acerto, que é o Evangelho. Fazer ao outro o que desejamos para nós, escolher a porta estreita do esforço, aprender a ser o servidor de todos, o orar e vigiar para não cairmos em tentação. E sem falarmos do que a doutrina espírita nos esclarece e nos orienta para a conduta do homem de bem. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Ante a Tempestade, psicografia de Vitor José, numa mensagem intitulada Ante a Dúvida, esclarece que o certo pede-nos sacrifícios, porque nos é novo, falta-nos vivência. O erro, caminho conhecido, repetido desde os tempos mais remotos, surge-nos mais fácil, força do hábito. E ele evidencia: o teu é o compromisso do acerto, e o certo pede renúncia e exige sacrifícios. Questão 139. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Responde Emmanuel: em todas as situações da existência, a mente do homem defronta circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos ou o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz ou agravando o seu próprio egoísmo. E a gente sabe que é um grande desafio escolher o bem geral quando ele contraria a nossa vontade. O determinismo divino, como disse o benfeitor, é sempre do bem para todos os envolvidos. Poderíamos aproveitar a mesma resposta dada na questão 879 do Livro dos Espíritos. Ou seja, a melhor circunstância digna de ser seguida é a do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Questão 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? E responde Emmanuel: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores.
porque acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. No Livro dos Espíritos, vamos encontrar a seguinte questão, que é a de números 867. De onde vem a expressão nascer sob uma feliz estrela? E os amigos espirituais respondem: tratasse de velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Diante dessas informações, sabendo que não existe acaso, deduzimos que a influência dos astros no complexo celular do homem físico, mencionada pelo mentor, é matéria do seu próprio projeto reencarnatório. Não nos beneficiamos com aquilo que não merecemos e nem sofremos aquilo que não promovemos, seja por consequência dos nossos atos ou por escolha das provações. Não existe essa influência astral no caráter ou no destino do homem, pois esse o próprio homem vai desenvolvendo. Quanto à influência magnética fisicamente falando, até podemos observar a atuação nas noites de lua cheia, quando ocorre maior número de partos nos animais, inclusive de bebês humanos. Observamos também a influência da lua nas marés, mas lembremos-nos que as leis divinas que nos regem são perfeitas, justas e imutáveis, e quaisquer forças estão a elas submetidas. Para aqueles que querem ter um maior entendimento à luz da doutrina espírita a respeito da influência astral, recomendamos a leitura do capítulo 5º da Gênese de Kardec. Questão 141. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Responde Emmanuel. Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas. E como nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda aqui temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que fez jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores em marcha para as realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Caminhamos em torno do mesmo tema, fatalidade, determinismo, destino, que já aprendemos que é o resultado das nossas escolhas, se não nessa, em outras vidas. Assim como entendemos que no presente temos a oportunidade de nos redimirmos do passado e prepararmos um futuro melhor, dependendo daquilo que semearmos. Quando no Livro dos Espíritos é questionado a respeito de pessoas que parecem trazer a infelicidade como destino, independentemente de suas ações, a questão é a de número 852, os amigos espirituais esclarecem que pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda lembrando que o que entendemos como destino é o mais frequentemente consequências de nossas próprias faltas. Como nos disse Emmanuel,
Cada um recebe a influência que fez jus. Cada um responderá pelas suas próprias ações. Questão 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? E responde o mentor espiritual. Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo nesse particular copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. Então o benfeitor, mesmo reconhecendo a energia que envolve a numerologia, nos adverte que a prioridade nesse momento para nós é o processo de evolução espiritual. Santificando os nossos corações, tudo que é criação divina terá um novo significado para nós. Questão 143. Deve acreditar-se na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Responde Emmanuel. Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, pode constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas de seus antigos possuidores no mundo, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. Nós já entendemos que existem energias distintas a nos envolver, e Emmanuel mais uma vez nos lembra que o foco para todos nós é o da libertação espiritual. Quanto mais nos harmonizarmos com as leis divinas, procurando conhecê-las e não mais infringindo-as, além de buscarmos alinhar as nossas ações sempre na prática do bem, mais nos distanciamos da influência de energias deletérias. Não podemos esquecer que atraímos o que encontra ressonância em nós. Daí a importância do autoconhecimento, do trabalho incessante de combate aos nossos equívocos e da prática do bem até o limite das nossas forças, para podermos vibrar em um padrão cada vez mais elevado. Questão 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? E responde o benfeitor. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia,
que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios quando convenham as demonstrações de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Este tema da presciência também podemos entender melhor na Gênese de Kardec, no capítulo 16, denominado A Teoria da Presciência, que recomendamos a leitura, ou na Revista Espírita de maio de 1864, com o conteúdo na íntegra, donde tiramos um pequeno trecho. Todos os fenômenos cuja causa era ignorada foram tidos à conta de maravilhosos. Uma vez conhecida a lei segundo a qual eles se realizam, eles entraram na ordem das coisas naturais. Nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. Mas como admitir a existência de um mundo invisível, se não se admite a alma, ou se não se admitir a sua individualidade depois da morte? O incrédulo que nega a presciência é consequente consigo mesmo. Resta saber se o é com a lei natural. Questão 145. Que dizer-nos da cartomancia em face do Espiritismo? Responde o mentor espiritual. A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no Espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. Vamos mais uma vez lembrarmos que estamos sob a regência das leis divinas, que são imutáveis, justas e perfeitas. Por isso falávamos há pouco da necessidade de conhecê-las, entendê-las e procurar segui-las. Se assim o fizermos, aceitaremos com serenidade as vicissitudes, porque entenderemos que estamos vivenciando as experiências que fazem parte dos nossos reajustes com essas leis, ao tempo que aprendemos e evoluímos, sem a necessidade de querermos antecipar ou retardar as lições necessárias. O nosso objetivo é retornarmos a Deus, e Jesus já afirmava que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Não existem atalhos, existem desvios. E assim, meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Concluímos as questões referentes à experiência no contexto da vida. Na próxima semana, se Deus assim permitir, nesse mesmo contexto, iniciaremos com as questões que falam da transição. Agradecemos a companhia de todos. É sempre gratificante sabermos que outras consciências se identificam nessa busca de entendimento mais profundo
a respeito da nossa existência. Agradecemos aos amigos espirituais que nos auxiliam nesse propósito e rogamos a Jesus que nos envolva com suas emanações luminosas, clareando nossas consciências e serenando nossos corações. Paz e bem, e até a próxima semana.